Se não há outra oportunidade profissional em jogo, é essencial ter uma reserva financeira para encarar esta nova condição sem susto, pelo menos para o seu bolso. Quando o bilhete azul é entregue pela empresa, sem justa causa, o fôlego financeiro do demitido aumenta, já que ele pode sacar o saldo do seu FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e receber uma multa rescisória de 40% sobre esse valor, além de outros pagamentos proporcionais. Mesmo assim, é preciso se preparar. Afinal, como um nadador que precisa do ar suficiente para cruzar uma piscina submersa sem se afogar, a ideia é juntar fôlego financeiro para sobreviver ao período de renda incerta. Bom, na minha opinião, o profissional ele deve ter uma reserva, independente da profissão, ou se ele é autônomo, ou se ele trabalha de empregado, ou até mesmo aquele que tem um concurso público, então ele não pode se ater apenas a gastar a totalidade do seu salário, né? Então, uma reserva aí é importante. O montante acumulado ao longo dos anos de trabalho que pode fazer a diferença no seu bolso, quando a renda mensal certa faltar. Na prática, isso significa que todos os meses você deve poupar no mínimo 10% do seu salário, mesmo que deixar o atual emprego não esteja em seus planos. Para ter uma boa reserva em um período de transição de carreira como este, é interessante manter esse hábito por toda a vida profissional, se possível, desde o primeiro emprego. Quem for precavido estará em vantagem, diz o contador Valmir Hennica. Acredito que 10%, entre 10% e 15% é a recomendação dos economistas, né? A gente tem percebido que entre 10% e 15% do total do salário bruto que a pessoa recebe, se ele conseguir essa reserva, é interessante. Agora, quem nunca se preocupou com isso, evidentemente precisará ser mais agressivo na hora de poupar, principalmente se a ideia é sair do emprego logo. E isso pode implicar em cortes de gastos desde já. De cada 4 trabalhadores que deixam seus empregos, pelo menos um leva até 6 meses para conseguir uma nova oportunidade profissional. Dependendo do cargo ou setor que atua, o tempo de recolocação pode demorar ainda mais. Para o bolso de quem está nessa condição, isso significa que a reserva financeira deve ser no mínimo suficiente para cobrir esse espaço de tempo. Evidentemente, as dívidas acumuladas também devem entrar nessa conta. Se possível, vale a pena quitá-las antes de entrar nesse período de incerteza financeira. Cortar o quanto antes despesas que onerem o seu orçamento, como dívidas no cartão de crédito ou cheque especial. Pode fazer a diferença quando as contas aparecerem no futuro. O problema da dívida longa, é a estabilidade que ele pode pensar que tem no trabalho e não ter garantia 100% que ele que ele não vai amanhã depois acabar sendo dispensado, ou que a empresa vai entrar numa desfasagem vindo até fechar a empresa, e esse funcionário está apto ao mercado de trabalho e se vê aí na situação de desempregado. Outro caso é que a economia do Brasil também ela pode mudar, o Estado pode mudar. A gente tem exemplo aí, até essa semana eu tive dando uma olhada no jornal, que o interior do estado de São Paulo está atravessando uma fase ruim. Lá é a cana-de-açúcar, né, que comanda aí, e aquele estado está tendo um problema sério, até dispensando o pessoal, né? Almir, você citou que é bom o funcionário ter uma reserva, mas como que ele pode estar fazendo para estar segurando um dinheirinho a mais para ter essa reserva? Se essa pessoa não tem nenhuma herança que ele tenha recebido, que ele pode incorporar ao patrimônio dele, algo que não estava previsto nos cálculos dele, eu acredito que é com o esforço do trabalho mesmo, para ele conseguir montar ao longo do tempo algo que lhe dê alguma segurança, através da compra de algum imóvel, uma chácara, um sítio, uma data, um lote, porque ele pode com isso também conseguir até uma valorização, de repente, num terreno. Hoje ele compra por 10, daqui 1 ano, 2 anos, está valendo 20. Então, sem ele fazer muito esforço de trabalho, mas a própria inflação, a valorização, fez com que ele saltasse de um patrimônio de 10 mil para 20 mil, por exemplo. No período em que ficar sem emprego, vale a pena fazer atividades que rendam um dinheiro extra, nem que seja pouco. É melhor do que não receber nada. Com um planejamento financeiro bem orquestrado, será possível dedicar suas energias para a missão de se recolocar no mercado de trabalho, tocar o próprio negócio ou seguir um plano de carreira. Eu acredito que é a garantia. Se ele consegue uma outra fonte de renda, como uma produção rural,
ou até mesmo o aluguel de uma casa, de uma kitnet, enfim, qualquer que seja, até mesmo vindo do trabalho dele num outro horário ou aos finais de semana, eu acho que isso aí é uma gordura a mais que ele tem para queimar numa fase ruim que às vezes ele pode atravessar.